Pago 8.000 se você resolver isso, faxineira. O milionário arrogante gritou para todos ouvirem, apontando para a equação matemática no quadro branco. O que ele não esperava era que aquela mulher que limpava seu escritório havia sido uma renomada professora universitária e pesquisadora com doutorado em matemática pura. Em menos de 10 minutos, ela resolveu o problema que os consultores caros do milionário tentavam decifrar há semanas. E a vingança dela foi servida com precisão matemática. Onde você está assistindo este vídeo? Já foi subestimado por alguém? Se inscreva no canal agora, deixe seu like e conte sua história nos comentários. O relógio digital na parede do imenso escritório marcava 19h42. Todos já haviam saído do 20º andar do imponente edifício no centro financeiro de São Paulo, exceto Ricardo Montanelli e sua equipe de executivos que permaneciam presos em uma reunião de emergência. O CEO da Montanelli Investments esfregava as têmporas com força enquanto olhava para o imenso quadro branco repleto de anotações e fórmulas matemáticas incompreensíveis. Então me expliquem novamente por que diabos não conseguimos resolver essa maldita equação, vociferou Ricardo, socando a mesa de vidro. Estou pagando uma fortuna para vocês e ninguém consegue resolver isso? Maria Silva entrou silenciosamente na sala, empurrando seu carrinho de limpeza. Com 45 anos, cabelos grisalhos amarrados em um coque discreto e uniforme azul claro, ligeiramente grande demais para seu corpo magro, ela se movia como uma sombra. Havia 3 anos que limpava os escritórios daquele edifício, após uma série de eventos que transformaram sua vida completamente. Senhor Montanelli, essa é uma equação diferencial de 4ª ordem extremamente complexa, explicou um dos consultores, ajustando nervosamente os óculos. Precisamos de mais tempo para... Tempo é dinheiro, cortou Ricardo, passando a mão pelos cabelos impecavelmente penteados. E vocês estão me fazendo perder ambos. Maria tentava ser invisível enquanto esvaziava as lixeiras. Seus olhos, porém, não conseguiram evitar o quadro branco. Reconheceu imediatamente o tipo de equação que os consultores tentavam resolver. Algo dentro dela se agitou, como um velho amigo acenando de longe. Ricardo notou o olhar da faxineira, e seu rosto se contorceu em um sorriso cruel. Ei, você! Chamou em voz alta, fazendo todos os presentes se virarem. Faxineira? Parece muito interessada na nossa equação. Por acaso entende alguma coisa disso? Os executivos riram nervosamente. Maria sentiu o rosto queimar de vergonha, mas manteve a postura ereta. Só achei curioso, senhor, respondeu com voz calma, continuando seu trabalho. Olhem só, pessoal. Ricardo ampliou o sorriso, aproximando-se dela. Que tal fazermos uma aposta? Vou pagar 8.000 reais se a nossa faxineira resolver esta equação que meus PhDs não conseguem. 1 ano de salário para você, não é mesmo? Os risos aumentaram. Maria segurou firme o cabo do esfregão, uma memória distante ardendo em seu peito como brasa. E se eu conseguir? Perguntou, surpreendendo a todos com sua voz firme. Ricardo gargalhou, olhando para seus executivos que o acompanharam no riso. Se você conseguir, eu pago na hora. E com um bônus, poderá limpar minha sala exclusivamente pelo resto do ano. Maria largou o esfregão, ajustou seu uniforme e caminhou lentamente até o quadro branco. Pegou um marcador azul, ignorando os olhares de escárnio. O silêncio foi tomando conta da sala enquanto seus dedos começavam a dançar sobre o quadro com a familiaridade de quem reencontra um velho amor. A sala mergulhou em um silêncio absoluto enquanto Maria trabalhava na equação. Seus dedos moviam-se com precisão e confiança, aplicando transformações e técnicas que os consultores observavam com crescente espanto. 15 anos haviam se passado desde a última vez que ela resolvera uma equação daquela complexidade, mas seu cérebro respondia como se não houvesse transcorrido nenhum dia. Sequer. Ricardo cruzou os braços, o sorriso zombeteiro começando a vacilar. Um de seus consultores, Dr. Paulo Mendes, inclinava-se para a frente, os olhos arregalados por trás dos óculos de armação grossa. Isso é... murmurou para si mesmo. Ela está aplicando o método de Hilbert Schmidt com uma variação que eu nunca... Cale a boca, cortou Ricardo nervoso. 10 minutos depois, Maria deu um passo para trás e colocou a tampa no marcador.
No quadro, uma solução elegante e completa se estendia. Em uma sequência de passos matematicamente impecáveis, virou-se para enfrentar os olhares atônitos. Acredito que esta seja a solução completa, disse simplesmente. Utilizei uma abordagem de análise funcional que desenvolveu-se recentemente para este tipo específico de problema. Dr. Paulo levantou-se imediatamente e aproximou-se do quadro, verificando cada linha da solução com meticulosidade. Seu rosto empalideceu. Está perfeita, declarou, virando-se para Ricardo. Na verdade, é uma solução mais elegante do que qualquer uma que estávamos tentando. Ela utilizou uma técnica que eu só vi em publicações teóricas avançadas. O rosto de Ricardo passou do choque à fúria em segundos. As veias de seu pescoço saltaram enquanto ele se aproximava ameaçadoramente de Maria. Isso é impossível, vociferou. Você deve ter decorado isso de algum lugar, ou alguém está te passando as respostas por um fone de ouvido. Maria permaneceu impassível diante da explosão. Nenhum dos dois, senhor. Montanelli, respondeu calmamente. Apenas resolvi a equação. Uma simples faxineira jamais saberia resolver isso, Ricardo gritou, seu rosto vermelho de raiva. Não vou pagar um centavo por essa farsa. Foi então que Maria Silva fez algo que ninguém esperava. Abriu a bolsa que carregava no carrinho de limpeza e retirou um pequeno porta-retrato. Ofereceu-o a Ricardo. Talvez isso ajude a explicar, disse com dignidade. Na foto emoldurada, uma mulher mais jovem, mas inconfundivelmente Maria, usando beca e capelo, recebia um diploma da Universidade de São Paulo. Ao lado da fotografia, via-se claramente o título Doutorado em Matemática Pura, Maria Silva. Quem é você? Sussurrou Ricardo, a voz trêmula de confusão e raiva. Os olhos de Maria brilharam com algo que há muito tempo estava adormecido. Eu sou doutora Maria Silva, senhor Montanelli, e acho que você me deve 8.000. A fotografia circulou pelas mãos dos executivos, que examinavam o diploma com expressões que oscilavam entre o choque e a descrença. Dr. Paulo, o consultor matemático, foi o primeiro a recuperar a voz. Eu conheço este nome, disse franzindo o senho, como quem tenta recordar algo distante. Maria Silva. Espere. A Maria Silva que publicou aquela série de artigos sobre equações diferenciais não lineares. O rosto de Maria se iluminou sutilmente ao ouvir seu trabalho ser mencionado. Sim, sou eu. Publiquei 47 artigos em periódicos internacionais entre 2001 e 2009. Respondeu com simplicidade, como quem comenta sobre o clima. Dr. Paulo levou as mãos à cabeça. Meu Deus, eu citei seus trabalhos na minha própria tese, exclamou antes de se virar para Ricardo. Senhor Montanelli, essa mulher é uma das maiores mentes matemáticas que o Brasil já produziu. Sua teoria sobre sistemas dinâmicos foi revolucionária. Ricardo permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara rígida de fúria contida. Seus olhos calculavam rapidamente as implicações daquela revelação. Finalmente, forçou um sorriso frio. Uma história fascinante, sem dúvida, disse com falsa cordialidade. Mas isso não explica por que uma renomada matemática estaria limpando meu escritório em vez de lecionar em alguma universidade. O rosto de Maria endureceu, mas ela manteve a compostura. A vida nem sempre segue o caminho que planejamos, senhor Montanelli, respondeu. Há 3 anos, perdi tudo quando meu marido faleceu, deixando dívidas que eu desconhecia completamente. Nossa casa, nossas economias, tudo foi tomado. Pelos credores. Eu já havia me afastado da academia para cuidar dele durante sua doença. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Apenas o consultor mais jovem teve coragem de perguntar. E por que não voltou para a universidade? Maria sorriu tristemente. Tentei. Mas após 5 anos afastada, minhas conexões haviam desaparecido. O mundo acadêmico é implacável com quem sai do circuito. Precisava sobreviver. Então aceitei o que apareceu. Ricardo interrompeu bruscamente, batendo palmas, com sarcasmo. Uma história comovente, realmente. Mas ainda não estou convencido de que você não trapaceou de alguma forma. Foi nesse momento que Dr. Paulo voltou sua atenção para o quadro branco, examinando mais atentamente a equação original. Espere um momento, disse, estreitando os olhos. Esta equação
Há algo familiar nela. Maria se aproximou do quadro novamente, analisando a fórmula inicial. Seu corpo enrijeceu visivelmente. Reconheci assim que a vi, disse com voz controlada. Esta é a equação central da minha tese de doutorado de 2008, um modelo matemático que desenvolvi para a otimização de sistemas financeiros complexos. Ricardo empalideceu instantaneamente. Seus olhos dispararam para o consultor jurídico presente na sala, que parecia igualmente alarmado. Isso é ridículo, protestou Ricardo. Esta equação foi desenvolvida pelo nosso departamento de pesquisa. Maria retirou um pequeno pendrive da bolsa. Neste dispositivo estão todas as minhas publicações. Acadêmicas, incluindo a tese completa, disse com firmeza. E também o registro da patente que obtive para este modelo matemático específico. Um dos executivos mais velhos, que permanecera calado até então, levantou-se abruptamente. Ricardo, precisamos conversar em particular, agora. A tensão na sala era palpável enquanto Ricardo e o executivo mais velho saíam para o corredor. Através das paredes de vidro, todos podiam ver a discussão acalorada que se seguiu, com Ricardo gesticulando furiosamente enquanto o outro homem falava com expressão grave. Quando retornaram, o rosto de Ricardo estava lívido. Sem olhar diretamente para Maria, retirou a carteira do bolso. Aqui estão seus 8.000, disse, estendendo um maço de notas. Conforme prometido. Maria não fez menção de pegar o dinheiro. Obrigada, mas agora estou mais interessada em saber como minha equação patenteada está sendo utilizada pela Montanelli Investments sem meu conhecimento ou autorização. A luz do amanhecer filtrava-se timidamente pelas persianas da pequena kitnet onde Maria morava. Sentada à mesa de plástico que servia tanto para refeições quanto como escritório improvisado, ela examinava cuidadosamente os documentos espalhados à sua frente. A xícara de café já frio permanecia intocada. Após a confrontação no escritório da Montanelli, ela mal conseguira dormir. Passara a noite revisando sua tese, artigos e o registro da patente que obtivera anos atrás, antes que sua vida desmoronasse. A patente ainda era válida. Faltavam 7 anos para expirar. O telefone tocou sobressaltando-a. Era um número desconhecido. Alô? Doutora Silva? Uma voz masculina soou do outro lado. Aqui é Eduardo Freitas, advogado especializado em propriedade intelectual. Estava presente ontem durante o incidente no escritório Montanelli. Maria recordou-se dele, um homem de meia-idade que assistira a tudo em silêncio, tomando notas discretamente. Sim, lembro-me do senhor. Doutora, gostaria de propor uma reunião. Acredito que temos muito a discutir sobre o que aconteceu ontem. Posso passar no seu apartamento em 1 hora? Maria hesitou, olhando ao redor de seu humilde lar. As paredes descascadas, os móveis desgastados, as roupas cuidadosamente remendadas. Prefiro nos encontrarmos em um local público, respondeu finalmente. Compreendo perfeitamente. Que tal o café da Livraria Cultura, no shopping? É um ambiente tranquilo para conversarmos. 1 hora depois, Maria entrou no café, vestindo sua única roupa social decente. Um conjunto que guardava para entrevistas de emprego, cada vez mais raras. Reconheceu imediatamente o advogado sentado em um canto discreto, com uma pasta de couro sobre a mesa. Doutora Silva, agradeço por vir, disse Eduardo, levantando-se para cumprimentá-la. Permita-me ir direto ao assunto. O que presenciei ontem foi uma clara violação de propriedade intelectual, além de assédio moral e descumprimento de contrato verbal. Então o senhor confirma que a Montanelli está usando meu modelo sem autorização? Perguntou Maria, sentindo o coração acelerar. Eduardo abriu a pasta e mostrou-lhe alguns documentos. A Montanelli adquiriu seu modelo através de terceiros há 2 anos. Pelo que pude apurar rapidamente, uma startup chamada Fintech Solutions vendeu o algoritmo como se fosse desenvolvimento próprio. Ricardo não sabia a origem real. Isso não o isenta, argumentou Maria. De forma alguma, concordou Eduardo, um leve sorriso se formando. Na verdade, complica ainda mais a situação dele. A Montanelli falhou em realizar a devida diligência antes da aquisição. E ontem, quando confrontado com a verdade, Ricardo tentou negar o pagamento prometido e a humilhou publicamente. Por que está me contando isso?
Perguntou Maria, desconfiada. O senhor não trabalha para a Montanelli? Eduardo recostou-se na cadeira, observando-a por alguns instantes. Trabalhava. Até ontem à noite, quando pedi demissão, revelou. Doutora Silva, passei 15 anos assistindo o Ricardo Montanelli destruir pessoas com seu poder econômico. O que presenciei ontem foi a gota d'água. E, sendo sincero, sua situação representa o caso mais forte contra ele que já vi. Ainda não entendo o que propõe. Eduardo inclinou-se para a frente, baixando a voz. Proponho representá-la em uma ação contra a Montanelli Investments. Sem honorários adiantados, trabalharei por percentual do valor recuperado. Maria sentiu uma mistura de esperança e receio. E quais seriam minhas chances? Excelentes. Temos a violação de patente documentada, testemunhas do assédio e do contrato verbal. Além disso, Eduardo sorriu amplamente. Tenho acesso a informações internas que mostram que sua equação gerou centenas de milhões para a empresa nos últimos 2 anos. O café esfriava entre as mãos de Maria enquanto ela absorvia aquela informação. Anos de humilhação, de luta pela sobrevivência, de ver seu brilhante trabalho acadêmico virar pó enquanto esfregava o chão que pessoas como Ricardo pisavam. E se perdermos? Perguntou finalmente. Não perderemos, garantiu Eduardo. Mas se isso a preocupa, assumo todos os custos processuais. Você não terá nenhum prejuízo financeiro. Maria estudou o rosto do advogado, buscando sinais de engano. Encontrou apenas determinação e algo que parecia genuína indignação moral. Por que se importa tanto com a minha situação? Eduardo ficou em silêncio por alguns instantes. Então, retirou da pasta uma foto antiga e a deslizou pela mesa. Esta era minha mãe, empregada doméstica a vida inteira. Estudou até a 4ª série apenas. Seu sonho era me ver formado. Quando entrei na faculdade de Direito, ela adoeceu, mas escondeu de mim para não atrapalhar meus estudos. Sua voz embargou levemente. Quando descobri, já era tarde demais. Maria olhou para a foto da mulher de sorriso gentil, sentindo uma conexão imediata. Sinto muito. Prometi a mim mesmo que usaria minha profissão para ajudar pessoas como ela. Infelizmente, acabei sendo seduzido pelo dinheiro corporativo. Ontem, vendo como Ricardo a tratou, lembrei-me dessa promessa, concluiu Eduardo estendendo a mão. Então, temos um acordo? Maria olhou para a mão estendida, enquanto uma sensação há muito esquecida crescia em seu peito. Não era apenas esperança, era dignidade. Temos um acordo, respondeu, apertando a mão de Eduardo com firmeza. Nenhum dos dois notou a figura discreta que, de uma mesa distante, fotografava o encontro com seu celular. A luz artificial do escritório de Eduardo iluminava os rostos cansados. Após 3 semanas de trabalho intenso, haviam reunido um dossiê completo sobre o caso. A mesa de madeira escura estava coberta de documentos, anotações e xícaras de café vazias. Conseguimos a prova final, anunciou Eduardo entrando na sala com um envelope lacrado. O ex-CEO da Fintech Solutions confirmou por escrito que vendeu seu algoritmo para a Montanelli, sabendo que era propriedade intelectual roubada. Maria, que analisava alguns registros financeiros, ergueu os olhos. Por que ele confessaria algo assim? Porque oferecia imunidade em troca de seu testemunho, explicou Eduardo com um sorriso. E porque Ricardo o deixou na miséria depois que adquiriu a empresa, cumprindo apenas metade do acordo financeiro prometido. Nos últimos dias, Maria havia redescoberto partes de si mesma que julgava perdidas para sempre. Seu cérebro matemático voltara a funcionar em plena potência, ajudando a calcular os danos financeiros causados pelo uso indevido de sua equação. Era como despertar de um longo sono. Pelo que calculamos, o modelo gerou aproximadamente 237 milhões de dólares em lucros diretos para a Montanelli, disse Maria, ajustando os óculos que Eduardo a convencera a comprar para substituir os velhos remendados com fita adesiva. A lei prevê que eu teria direito a quanto desse valor? Eduardo guardou cuidadosamente o envelope em um cofre atrás de um quadro. Em um caso normal de violação de patente, de 10% a 25%. Respondeu voltando a se sentar. Mas considerando o assédio moral, o contrato verbal quebrado e a forma como obtiveram a fórmula, podemos pedir muito mais. Um silêncio pensativo preencheu a sala. Maria brincava distraidamente com um clipe de papel,
moldando-o em formas geométricas perfeitas. Você acha que eles vão tentar um acordo? Perguntou finalmente. Certamente, Eduardo assentiu. Na verdade, esperava que já tivessem feito uma oferta. O fato de não terem entrado em contato me preocupa um pouco. Maria estava prestes a responder quando o telefone de Eduardo tocou. Ele atendeu, seu rosto gradualmente se transformando em uma máscara de preocupação. Entendo. Sim, mantenha-me informado, disse antes de desligar, visivelmente perturbado. O que foi? Perguntou Maria, sentindo um aperto no estômago. Eduardo hesitou por um momento. Era meu contato na Montanelli. Ricardo acabou de contratar o escritório Almeida, Prado em Associados. E isso é ruim? São conhecidos como os açougueiros, explicou Eduardo passando a mão pelo rosto. Especializados em destruir a credibilidade de testemunhas e oponentes. Não se importam com ética ou métodos. Maria sentiu um calafrio. O que farão? Investigarão cada detalhe de sua vida, buscando qualquer coisa que possam usar contra você. E quando não encontrarem nada, são conhecidos por fabricar evidências. O celular de Maria vibrou, uma mensagem de número desconhecido. Ao abri-la, seu rosto empalideceu instantaneamente. Como esta? Sussurrou mostrando a tela para Eduardo. A mensagem continha uma foto dela entrando em seu prédio, tirada claramente naquele mesmo dia. Abaixo, um texto simples. Desista agora. Você não sabe com quem está lidando. Eduardo pegou o telefone examinando a mensagem com expressão grave. Intimidação, disse com voz controlada. Significa que estão desesperados. Ou que não têm limites, retrucou Maria, sentindo o medo crescer. Eduardo, não sei se tenho forças para isso. Passei os últimos anos tentando sobreviver, reconstruir minha vida aos poucos. E é exatamente por isso que não pode recuar agora, interrompeu Eduardo, segurando suas mãos com firmeza. Maria, você é uma das mentes mais brilhantes que já conheci. Passou por dificuldades que teriam destruído qualquer pessoa comum. E agora está a um passo de reconquistar tudo que lhe foi tirado. Maria retirou suas mãos, levantando-se para se aproximar da janela. Lá fora, São Paulo brilhava sob o céu noturno, milhões de luzes que pareciam tão distantes quanto as estrelas. Não se trata apenas de dinheiro, confessou, sua voz quase um sussurro. É sobre recuperar quem eu era, minha identidade, meu propósito. E é exatamente isso que Ricardo está tentando impedir, argumentou Eduardo, juntando-se a ela junto à janela. Ele não tem medo apenas do processo, Maria. Tem medo de você, do que você representa. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo distante ruído da cidade. Finalmente Maria se virou, seu rosto transformado por uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Preciso que você faça algo por mim, disse com voz firme. Qualquer coisa. Quero falar com Ricardo, cara a cara, antes de entrarmos com o processo. Eduardo arregalou os olhos. Isso seria extremamente arriscado. Ele pode gravar a conversa, distorcer suas palavras. Sei disso, Maria interrompeu. Mas preciso olhar nos olhos dele uma última vez. Oferecer uma saída. Uma saída? Eduardo parecia confuso. Por quê? Maria sorriu, um sorriso que não atingiu seus olhos. Porque quero que ele saiba que teve uma chance de resolver isso civilizadamente. E que escolheu o próprio destino. Eduardo estudou o rosto de Maria por longos segundos, como se visse algo novo ali. Então assentiu lentamente. Vou marcar o encontro, mas com uma condição. Estarei por perto o tempo todo. Maria concordou, voltando a olhar para a cidade iluminada. Sabe o que é mais irônico, Eduardo? Perguntou suavemente. A equação que criei que eles roubaram foi desenvolvida para prever consequências de longo prazo em sistemas complexos, para evitar colapsos financeiros causados por ganância imediatista. Eduardo franziu o senho, não compreendendo completamente. E isso é irônico porque Maria se virou, um brilho determinado em seus olhos. Porque Ricardo vai descobrir na prática o que minha equação poderia ter lhe ensinado. Toda ação tem consequências, e algumas são impossíveis de se calcular antecipadamente. O restaurante escolhido para o encontro ficava no último andar de um dos edifícios mais luxuosos de São Paulo.
Maria observou a cidade através das amplas janelas de vidro, sentindo-se deslocada em meio ao ambiente refinado. Vestia um terno simples que Eduardo insistira em comprar para ela, argumentando que a aparência importava naquele mundo. Ele está atrasado, comentou Maria, checando o relógio pela terceira vez. Tática comum, respondeu Eduardo, acomodado, discretamente em uma mesa distante, de onde podia observar tudo sem ser notado. Falava através do minúsculo fone de ouvido que Maria usava. Quer demonstrar poder, fazer você esperar. Quando Ricardo finalmente apareceu, 20 minutos depois, Maria compreendeu a expressão vestido para matar. O empresário trajava um terno italiano impecável, cabelos perfeitamente arrumados e um sorriso confiante que não alcançava seus olhos frios. Doutora Silva, cumprimentou com falsa cordialidade, sentando-se à sua frente. Que surpresa receber seu convite, especialmente considerando as circunstâncias. Agradeço por ter vindo, Sr. Montanelli, respondeu Maria, mantendo a voz calma e profissional. Achei que seria produtivo conversarmos antes que a situação se torne irremediavelmente litigiosa. Ricardo fez um gesto para o garçom, pedindo um uísque sem sequer consultar o cardápio. Algo para beber? Ofereceu a Maria, como se fosse o anfitrião. Água, por favor, respondeu ela ao garçom. Após os pedidos serem servidos, Ricardo recostou-se confortavelmente, estudando-a como um predador avaliando sua presa. Então, começou girando levemente o copo de uísque. Seu advogado pedido lhe contou sobre nossa conversa telefônica? Maria manteve a expressão neutra. Eduardo mencionou que vocês falaram sim. Ricardo sorriu, sorvendo um gole da bebida âmbar. Não vou desperdiçar seu tempo com rodeios, doutora. Vim oferecer um acordo, R$1 milhão. Em troca, você assina um termo de confidencialidade e desiste de qualquer ação legal. Não aceite. É um valor ridículo. A voz de Eduardo soou em seu ouvido. Maria não precisava do conselho. Sabia exatamente o valor de seu trabalho e de sua dignidade. Sr. Montanelli, sua empresa gerou centenas de milhões usando meu algoritmo patenteado, respondeu calmamente. R$1 milhão não chega nem perto do que seria justo. O sorriso de Ricardo ampliou-se, algo sombrio brilhando em seus olhos. Justo? Repetiu com desdém. Deixe-me explicar como o mundo funciona, doutora Silva. Não se trata de justiça, mas de poder, e neste momento, todo o poder está do meu lado. É mesmo? Questionou Maria, inclinando-se ligeiramente para a frente. Tenho provas da violação de patente. Tenho testemunhas. Tenho até a confissão do ex-CEO da Fintech Solutions. Uma sombra passou brevemente pelo rosto de Ricardo, mas ele recuperou-se rapidamente. Impressionante, concedeu. Mas permita-me ser franco. Você realmente acha que pode me derrotar? Tenho os melhores advogados do país. Tenho conexões políticas. Tenho recursos praticamente ilimitados. Ele bebeu outro gole antes de continuar. Um processo como esse pode se arrastar por anos. Você tem condições financeiras para sustentar isso? Tem estabilidade emocional para enfrentar o que meus advogados farão com sua reputação? Está me ameaçando? Perguntou Maria, mantendo a voz controlada. Ricardo ergueu as mãos em um gesto de falsa inocência. Apenas expondo fatos. Processos são desgastantes, especialmente contra alguém como eu. Inclinou-se para a frente, baixando a voz. 2 milhões, minha oferta final. Pense bem, Maria. Você poderia recomeçar sua vida, talvez até voltar para a academia. Não precisa passar pelo inferno que será me enfrentar em um tribunal. Maria observou o homem à sua frente, tão confiante em seu poder, tão certo de sua invulnerabilidade. Por um breve momento, considerou aceitar a oferta. Seria mais fácil, mais seguro. Ele está blefando, sussurrou. Eduardo em seu ouvido. Se estivesse realmente confiante, não teria dobrado a oferta tão rapidamente. 3 milhões, disse Maria subitamente, surpreendendo tanto Ricardo quanto Eduardo. 3 milhões, o reconhecimento público da autoria do algoritmo e um pedido formal de desculpas pelo tratamento que recebi. Ricardo empalideceu levemente. Impossível. O reconhecimento público arruinaria a reputação da empresa. Então, 5 milhões e as desculpas formais, sem o reconhecimento público, contrapropôs Maria.
O que está fazendo? Questionou Eduardo em seu ouvido, claramente alarmado. Ricardo estudou-a com novo interesse, como se a visse pela primeira vez. 3,5 milhões, sem reconhecimento público, sem desculpas. Este é meu limite. Maria sorriu, recostando-se na cadeira. Acabou de me mostrar algo muito interessante, Sr. Montanelli. E o que seria? Perguntou ele, franzindo o senho. Que está desesperado, respondeu ela simplesmente. Se acreditasse realmente em tudo o que disse sobre seu poder e influência, jamais teria aumentado sua oferta inicial em 250% em menos de 5 minutos. O rosto de Ricardo transformou-se em uma máscara de fúria contida. Cuidado, doutora Silva. Está brincando com fogo. Não, corrigiu Maria, levantando-se. Estou simplesmente aplicando matemática básica à sua linguagem corporal e comportamento negocial. A conclusão é clara. Você tem muito mais a perder do que eu. Inclinou-se sobre a mesa, encarando-o diretamente nos olhos. Minha contra-oferta é a seguinte: 7 milhões de reais, reconhecimento público da propriedade intelectual e um pedido formal de desculpas. Tem 48 horas para decidir. Depois disso, nos encontraremos no tribunal. Virou-se para sair, mas a voz de Ricardo a deteve. Você não sabe com quem está lidando, sibilou ele. Destruí pessoas muito mais poderosas que uma simples faxineira com um diploma empoeirado. Maria virou-se lentamente, um sorriso sereno em seu rosto. Correção, Sr. Montanelli. Você nunca lidou com alguém como eu antes. Alguém que não tem nada a perder e matemática avançada ao seu lado. Acredite, as probabilidades não estão a seu favor. Enquanto se afastava, ouviu a voz orgulhosa de Eduardo em seu ouvido. Isso foi simplesmente brilhante. O que nenhum dos dois poderia prever, porém, era o quão desesperado Ricardo realmente estava, e a que extremos estaria disposto a chegar. Ele não vai aceitar o acordo, afirmou Maria, removendo o fone de ouvido enquanto Eduardo dirigia de volta ao escritório. Viu a expressão dele quando me levantei? Aquilo não era apenas raiva, era pânico. Eduardo mantinha os olhos na estrada, um leve sorriso no rosto. Concordo. A pergunta é, por que tanto desespero? Mesmo com os valores que estamos falando, a Montanelli Investments tem recursos para pagar. O telefone de Eduardo tocou, interrompendo seus pensamentos. Ele atendeu pelo sistema do carro. Freitas falando. Eduardo, é o Mauro, disse uma voz tensa. Acabo de saber algo que vocês precisam saber imediatamente. É sobre a Montanelli. Mauro era o contato de Eduardo dentro da empresa, um antigo colega de trabalho que detestava Ricardo tanto quanto ele. Estou dirigindo com a doutora Silva ao meu lado. Pode falar. Ótimo que estejam juntos, respondeu Mauro. Descobri por que Ricardo está tão desesperado. A empresa está prestes a fechar um acordo de aquisição com um grupo americano. Estamos falando de bilhões de dólares. Maria e Eduardo trocaram olhares, surpresos. E nosso processo ameaça isso? Questionou Eduardo. Não apenas ameaça, explicou Mauro. Inviabiliza completamente. O contrato tem uma cláusula específica sobre propriedade intelectual. Qualquer violação comprovada anula o acordo automaticamente. Um silêncio pesado preencheu o carro enquanto absorviam a informação. Quando seria assinado esse contrato? Perguntou Maria. Em 3 dias, respondeu Mauro. É por isso que Ricardo está enlouquecendo. Vocês apareceram no pior momento possível para ele. Ou no melhor momento possível para nós, comentou Eduardo, um brilho calculista em seus olhos. Após desligarem, continuaram o trajeto em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Ao chegarem ao escritório, encontraram Luísa, a secretária de Eduardo, visivelmente agitada. Graças a Deus vocês chegaram, exclamou ela. Tentei ligar várias vezes. O que houve? Perguntou Eduardo, alarmado. Invadiram o escritório, respondeu Luísa, guiando-os pelos corredores. O segurança só percebeu quando já haviam saído. A sala onde guardavam os documentos do caso estava completamente revirada. Gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão, computadores ligados. Os arquivos digitais, murmurou Maria, sentindo o coração acelerar. Eduardo correu para verificar o computador principal. Tentaram acessar, mas não conseguiram quebrar a criptografia, disse, visivelmente aliviado. E o pendrive com as provas. Dirigiu-se rapidamente ao cofre atrás do quadro,
abrindo-o com a combinação. Suspirou de alívio. Ainda está aqui, assim como os documentos originais. Maria observava a destruição com uma estranha calma. Eles estão desesperados, concluiu. E desesperados cometem erros. Eduardo pegou o telefone. Vou chamar a polícia. Isso é invasão e tentativa de furto. Podemos adicionar mais essa acusação à nossa lista. Enquanto ele falava ao telefone, Maria recolhia alguns papéis do chão. Deteve-se ao encontrar uma fotografia sua, tirada, aparentemente enquanto saía do trabalho. No verso escrito com caneta vermelha, sabemos tudo sobre você. Eduardo, chamou, mostrando a foto. Parece que deixaram um recado. Ele examinou a fotografia, seu rosto endurecendo. Intimidação, concluiu. Tentam nos assustar. E conseguem? Perguntou Maria, estudando sua reação. Eduardo sorriu, rasgando a foto em pedaços. Só me deixam mais determinado, respondeu. E você? Maria pensou por um momento, recordando os 3 anos de humilhação. O trabalho árduo limpando escritórios enquanto suas habilidades matemáticas definham, as noites solitárias em que chorava pela vida que perdera. Acho que precisamos mudar de estratégia, disse finalmente. Eles claramente não vão jogar limpo. O que sugere? Você mencionou que o processo poderia se arrastar por anos, começou Maria, uma nova determinação em sua voz. Não temos esse tempo. Precisamos agir antes da assinatura desse contrato. Eduardo franziu o senho. Como? Vamos à imprensa, declarou Maria. Conte nossa história. A renomada matemática reduzida a faxineira, cuja propriedade intelectual foi roubada por um magnata sem escrúpulos. Isso é arriscado, ponderou Eduardo. A Montanelli tem influência sobre vários veículos de comunicação. Mas não todos, argumentou Maria. E hoje em dia basta uma reportagem, um vídeo viral, para que a história se espalhe incontrolavelmente. Eduardo ponderou por alguns instantes, analisando as implicações. Os investidores americanos certamente ficariam atentos a uma história assim, reconheceu, principalmente se mencionarmos a violação de propriedade intelectual. Exatamente, concordou Maria, seus olhos brilhando com intensidade renovada. Ricardo pode controlar tribunais, pode intimidar testemunhas, mas não pode silenciar a opinião pública. Um leve sorriso formou-se nos lábios de Eduardo. Conheço uma jornalista, disse, pegando o telefone. Carla Mendes, do canal Independente. Ela adoraria uma história como essa. Enquanto Eduardo discava, Maria observava a cidade através da janela. Em algum lugar lá fora, Ricardo Montanelli provavelmente se considerava intocável, protegido por seu dinheiro e influência. Mas em breve descobriria que havia subestimado gravemente a determinação de uma mulher que, por anos, havia sido invisível aos olhos de pessoas como ele. Naquela noite, ao retornar para sua pequena kitnet, Maria encontrou a porta entreaberta. Seu coração disparou. Alguém havia estado ali. Considerou chamar a polícia, mas algo a impulsionou a entrar. O pequeno espaço estava intacto, exceto por um único detalhe. Sobre sua mesa, um tabuleiro de xadrez com as peças arrumadas para o início de uma partida. Um pequeno cartão repousava ao lado. Sua vez de jogar, doutora. A redação do canal Independente fervilhava de atividade. Jornalistas moviam-se rapidamente entre mesas repletas de computadores. Telefones tocavam incessantemente e grandes telas exibiam notícias de diversas partes do mundo. Maria observava tudo com fascínio, sentada em uma pequena sala de reuniões onde Eduardo a deixara, enquanto conversava com Carla Mendes em particular. Através das paredes de vidro, podia ver os dois em uma discussão animada. Eduardo gesticulava enfaticamente, enquanto a jornalista de cabelos curtos e postura assertiva tomava notas e ocasionalmente assentia. Finalmente, retornaram à sala. Doutora Silva, cumprimentou Carla, estendendo a mão. É um prazer conhecê-la. Eduardo me contou sua história e, francamente, é exatamente o tipo de reportagem pela qual nosso canal foi criado. Maria apertou a mão da jornalista, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Obrigada por nos receber, senhora Mendes. Confesso que nunca imaginei estar em uma situação como esta. Por favor, me chame de Carla, sorriu a jornalista, sentando-se à sua frente. E quanto à situação,
infelizmente, não é tão rara quanto deveria ser. Poderosos, usando seu dinheiro e influência para explorar pessoas brilhantes. Eduardo tomou assento ao lado de Maria. Carla já publicou várias reportagens investigativas sobre a Montanelli Investments, explicou. Ela conhece bem o histórico de Ricardo. É verdade, confirmou Carla, seu olhar endurecendo. Aquele homem construiu um império sobre as ruínas das vidas que destruiu, mas desta vez ele escolheu a vítima errada. Maria sentiu o peso daquelas palavras. Por 3 anos, considerara-se derrotada pela vida, reduzida a uma sombra de quem fora. Agora, percebia que talvez seu infortúnio tivesse um propósito maior. O que exatamente a reportagem abordaria? Perguntou cautelosa. Carla inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com determinação. Tudo. Sua brilhante carreira acadêmica, a tragédia pessoal que a levou à situação atual, o roubo de sua propriedade intelectual, o encontro no escritório da Montanelli, as ameaças. Fez uma pausa significativa. E, claro, o iminente acordo bilionário que Ricardo está prestes a perder por causa de suas próprias ações. Não podemos mencionar esse acordo explicitamente, advertiu Eduardo. É informação privilegiada. Não precisamos, sorriu Carla. Basta insinuar que a Montanelli está passando por um momento crucial de negócios. Os analistas farão as conexões. Maria hesitou, uma preocupação crescente em seu peito. E quanto às represálias? Ricardo já demonstrou que não tem limites. Carla e Eduardo trocaram olhares. É por isso que precisamos agir rapidamente, explicou Carla. A reportagem vai ao ar amanhã à noite, no horário nobre. Uma vez que a história se torne pública, qualquer ação contra você seria vista como confirmação de culpa. Além disso, acrescentou Eduardo, preparei medidas legais de proteção. Solicitaremos uma ordem de restrição contra Ricardo e a Montanelli. Maria assentiu lentamente, absorvendo tudo. Seu telefone vibrou em sua bolsa. Ao verificá-lo, viu uma mensagem de número desconhecido. O tempo está se esgotando. Última chance. 5 milhões. Resposta até meio-dia, ou sofra as consequências. Mostrou a mensagem para Eduardo e Carla. Eles estão monitorando vocês, concluiu a jornalista, franzindo o senho. Isso só fortalece nossa reportagem. Posso usar essa mensagem? Maria hesitou por um momento, então entregou o telefone à jornalista. Use tudo. Chega de me esconder. Nas horas seguintes, Carla conduziu uma entrevista detalhada com Maria, documentando cada aspecto de sua história. Uma equipe técnica gravou tudo, ocasionalmente, pedindo que ela repetisse partes específicas para garantir a qualidade do material. Enquanto isso, Eduardo mantinha-se ao telefone, organizando a documentação legal para o processo que seria aberto simultaneamente à veiculação da reportagem. A estratégia estava clara: criar uma tempestade perfeita que deixaria Ricardo sem espaço para manobras. Já era noite quando finalmente terminaram. Maria sentia-se exausta, mas estranhamente leve, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Você foi incrível, elogiou Carla, desligando o equipamento. Sua história será contada exatamente como merece. Quando vai ao ar? Perguntou Maria. Amanhã às 20 horas, respondeu a jornalista. Teremos o dia inteiro para editar e preparar tudo. O impacto será imediato. Eduardo aproximou-se guardando o telefone. Está tudo pronto do lado legal. O processo será protocolado eletronicamente exatamente às 20h01. Maria sorriu, sentindo-se fortalecida pela primeira vez em anos. Obrigada a vocês. 2. Por acreditarem em mim. Ao saírem da redação, Eduardo insistiu em acompanhá-la até em casa. Não acho seguro você ficar sozinha esta noite, argumentou. Não depois daquela mensagem e do tabuleiro de xadrez. Estou bem, Eduardo, assegurou Maria. Passei os últimos 3 anos lidando sozinha com problemas muito maiores que ameaças vazias. Relutante, Eduardo concordou, mas insistiu em instalar um aplicativo de rastreamento em seu telefone e contratou um segurança para monitorar seu prédio durante a noite. Despediram-se com a promessa de se encontrarem na manhã seguinte para os preparativos finais. Ao entrar em sua kitnet, Maria foi diretamente ao tabuleiro de xadrez que ainda permanecia sobre sua mesa. Observou a disposição das peças,
perfeitamente alinhadas para o início de uma partida. Com um sorriso determinado, moveu um peão branco, iniciando o jogo. Sua vez, Ricardo, murmurou para o apartamento vazio. Preparou-se para dormir, sentindo-se estranhamente calma. Amanhã seria o dia que mudaria sua vida para sempre, para melhor ou para pior. O que não poderia prever era que, naquele exato momento, Ricardo Montanelli estava em seu escritório, encarando um tabuleiro idêntico, onde alguém havia movido precisamente a mesma peça que ela. Os primeiros raios de sol mal haviam começado a iluminar São Paulo, quando o telefone de Maria tocou insistentemente. Ainda sonolenta, ela atendeu sem verificar o número. Alô? Maria! A voz urgente de Eduardo soou do outro lado. Ligue a televisão agora, canal financeiro. Confusa, Maria levantou-se rapidamente e ligou a pequena televisão que raramente usava. Aumentou o volume enquanto procurava o canal indicado. O que viu a deixou paralisada. Ricardo Montanelli, impecavelmente vestido, concedia uma entrevista exclusiva ao vivo. A manchete na parte inferior da tela dizia: CEO da Montanelli anuncia revolucionário programa de inclusão acadêmica. E é por isso que tenho o orgulho de anunciar o projeto Revelação, dizia Ricardo com um sorriso carismático. Um programa que identificará talentos acadêmicos em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas bolsas de estudo, mas também oportunidades reais de trabalho na Montanelli Investments. Isso é inacreditável, murmurou Maria ao telefone. Continua assistindo, instruiu Eduardo, sua voz tensa. O entrevistador, visivelmente impressionado, perguntou: E o que inspirou essa iniciativa, Sr. Montanelli? Ricardo assumiu uma expressão solene, quase emotiva. Recentemente tive uma experiência transformadora, respondeu com aparente sinceridade. Descobri que uma de nossas funcionárias da equipe de limpeza era, na verdade, uma brilhante matemática. Doutora Maria Silva, formada pela USP, que devido a circunstâncias pessoais trágicas, encontrava-se em uma situação muito abaixo de suas capacidades. Uma foto de Maria apareceu no canto da tela. Uma foto recente, provavelmente tirada durante a espionagem dos últimos dias. Fiquei tão impressionado com seu conhecimento e resiliência que decidi não apenas reintegrá-la à comunidade acadêmica, mas também criar um programa para identificar outros talentos ocultos. O entrevistador parecia genuinamente comovido. E a doutora Silva? Qual será seu papel nessa nova fase? Ricardo sorriu amplamente. Estou extremamente feliz em anunciar que a doutora Silva aceitou assumir a direção do Instituto de Pesquisa Matemática da Montanelli, uma nova divisão que inauguraremos no próximo mês com um orçamento inicial de 50 milhões de reais. Maria desligou a televisão, sentindo como se o mundo estivesse girando ao seu redor. O que ele está fazendo? Perguntou a Eduardo, sua voz trêmula. Controlando a narrativa, respondeu Eduardo furioso. Transformando uma história de exploração em um conto de fadas corporativo. É brilhante e absolutamente desprezível. Mas eu jamais aceitei qualquer posição, protestou Maria. Ele sabe disso, afirmou Eduardo. Mas agora, se você vier a público com nossa história original, parecerá ingrata, vingativa. Ele se antecipou perfeitamente. Maria respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. E a reportagem de Carla? Estou ligando para ela agora mesmo, respondeu Eduardo. Mas temo que o impacto será drasticamente reduzido depois disso. Após desligarem, Maria permaneceu imóvel, olhando para o tabuleiro de xadrez em sua mesa. Ricardo havia feito um movimento inesperado e poderoso. Havia transformado uma potencial crise em uma oportunidade de marketing, enquanto neutralizava completamente o ataque dela. Seu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Alô? Atendeu cautelosamente. Bom dia, doutora Silva. A voz suave e controlada de Ricardo soou do outro lado. Espero que tenha assistido minha pequena entrevista. Maria sentiu o sangue ferver. O que você pensa que está fazendo? Nunca concordei com nada disso. Detalhes, respondeu Ricardo com desdém. O importante é que agora temos duas possibilidades. Ou você aceita minha generosa oferta e temos um final feliz para todos, ou você insiste nessa vingança mesquinha e destrói qualquer chance de recuperar sua carreira.
Isso é manipulação, acusou Maria. Isso é xadrez, doutora Silva, corrigiu Ricardo, um sorriso audível em sua voz. Você moveu seu peão, eu respondi. Agora é sua vez novamente. Maria olhou para o tabuleiro em sua mesa, compreendendo finalmente o simbolismo. Por que está fazendo isso? Perguntou. Por que não? Simplesmente resolver legalmente, pagar pelo uso da minha patente, como qualquer empresa decente faria. Houve uma pausa do outro lado. Por que pessoas como eu não chegam onde estão sendo decentes? Doutora Silva, respondeu Ricardo finalmente, toda a pretensão de cordialidade abandonada. Chegamos aqui vencendo, a qualquer custo, mesmo que isso signifique destruir vidas inocentes. Inocente é um conceito relativo, retrucou Ricardo. Você escolheu me enfrentar. Agora lide com as consequências. Maria fechou os olhos, sentindo uma calma estranha se apoderar dela. Sabe qual é a diferença entre nós, Ricardo? Perguntou suavemente. Você joga para vencer a qualquer custo. Eu jogo porque compreendo o sistema. Filosofia barata não vai salvá-la agora, zombou ele. Não é filosofia, respondeu Maria. É matemática, teoria dos jogos, para ser precisa. E em qualquer sistema complexo, existe um ponto de inflexão onde a estratégia dominante muda completamente. Ricardo ficou em silêncio por um momento. O que está tentando dizer? Maria sorriu mesmo sabendo que ele não poderia vê-la. Estou dizendo que você cometeu um erro fundamental. Assumiu que estamos jogando o mesmo jogo com as mesmas regras. Antes que Ricardo pudesse responder, ela desligou. Imediatamente seu telefone começou a tocar novamente, mas ela ignorou. Em vez disso, pegou o rei branco do tabuleiro e o derrubou. Então, discou o número de Eduardo. Precisamos mudar de estratégia, disse assim que ele atendeu. Ricardo pensa que está no controle, mas acaba de me mostrar seu maior medo. E qual seria? Perguntou Eduardo intrigado. Ele não teme o dinheiro que terá que pagar, nem mesmo a potencial perda do acordo bilionário, explicou Maria, uma nova determinação em sua voz. Ele teme perder o controle da narrativa, sua reputação, sua imagem de vencedor invencível. Eduardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo a ideia. E como usamos isso? Maria observou o rei branco caído no tabuleiro, um símbolo perfeito do que estava prestes a propor. Vamos deixá-lo vencer, disse finalmente. Do jeito dele. O quê? Eduardo soou chocado. Depois de tudo, você vai simplesmente desistir? Não, respondeu Maria com firmeza. Vou fazer algo muito pior. Vou aceitar sua oferta. A sala de conferência da Montanelli Investments brilhava sob luzes estrategicamente posicionadas. Fotógrafos e jornalistas de diversos veículos se aglomeravam para registrar o que estava sendo anunciado, como uma parceria revolucionária entre o mundo corporativo e acadêmico. Maria estava sentada ao lado de Ricardo, ambos sorrindo para as câmeras. Ela trajava um terno executivo comprado na véspera, especialmente para a ocasião. Os cabelos, antes sempre presos em um coque austero, agora caíam em ondas suaves, emoldurando seu rosto. Parecia uma mulher completamente diferente da faxineira, que poucos haviam notado nos corredores daquele mesmo prédio. É com enorme satisfação que anunciamos oficialmente a nomeação da doutora Maria Silva como diretora do recém-criado Instituto de Pesquisa Matemática da Montanelli, declarou Ricardo ao microfone, seu sorriso radiante para as câmeras. Um talento extraordinário que exemplifica perfeitamente o espírito do projeto Revelação. Aplausos preencheram o ambiente. Maria sorriu educadamente enquanto seus olhos captavam Eduardo no fundo da sala, observando tudo com expressão indecifrável. Doutora Silva, gostaria de dizer algumas palavras? Convidou Ricardo, cedendo-lhe o microfone. Maria levantou-se, ajustando discretamente o microfone. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Sr. Montanelli pela oportunidade. Começou sua voz calma e controlada. Os últimos anos foram extremamente desafiadores para mim, tanto pessoal quanto profissionalmente. Fez uma breve pausa, olhando diretamente para as câmeras. Como muitos de vocês já devem saber pela entrevista do Sr. Montanelli, eu era faxineira neste prédio até recentemente. O que poucos sabem é que antes disso, fui professora universitária e pesquisadora, com mais de 40 publicações internacionais.
Um murmúrio de admiração percorreu a sala. Ricardo mantinha seu sorriso, embora um leve nervosismo fosse perceptível em seus olhos. A vida pode ser imprevisível, continuou Maria. Eu perdi tudo. Minha casa, minha carreira, minha identidade. Mas algo que nunca perdi foi meu conhecimento. Seus olhos encontraram momentaneamente os de Ricardo antes de prosseguir. O instituto, que terei a honra de dirigir, será dedicado a pesquisas em matemática aplicada, com foco especial em modelos preditivos para sistemas financeiros complexos, explicou, mantendo a voz profissional. Curiosamente, esta é exatamente a área em que desenvolvi meu trabalho acadêmico mais significativo. Ricardo pigarreou discretamente, como se quisesse lembrá-la de não se estender demais. Maria sorriu suavemente. Para encerrar, gostaria de enfatizar que esta oportunidade representa muito mais que uma segunda chance para mim. Representa um reconhecimento de que o valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa, mas no conhecimento e na dignidade que carrega consigo. Virou-se ligeiramente para Ricardo. E devo agradecer ao Sr. Montanelli por ter a sabedoria de reconhecer isso, mesmo que em circunstâncias inusitadas. Os aplausos foram entusiásticos quando ela devolveu o microfone. Ricardo rapidamente retomou o controle da situação, anunciando os detalhes do Instituto e do projeto Revelação. A sessão de fotos que se seguiu foi exaustiva. Maria e Ricardo posando lado a lado, apertando as mãos, fingindo discutir projetos em frente a um quadro branco estrategicamente posicionado. Para todos os presentes, parecia o início de uma parceria harmoniosa e inspiradora. Quando finalmente os jornalistas começaram a se retirar, Ricardo inclinou-se discretamente para Maria. Você foi convincente, comentou em voz baixa. Quase acreditei na sua gratidão. Maria manteve o sorriso para as últimas fotos. Anos limpando escritórios ensinam muito sobre atuação, Sr. Montanelli. Você passa despercebido, observa, aprende a usar máscaras. Bem, a partir de agora, sua máscara será a de diretora dedicada e grata, respondeu ele, ainda sorrindo para os fotógrafos. Seu contrato será generoso, mas tenha certeza de que estarei observando cada passo seu. Não esperaria menos, retrucou Maria com falsa cordialidade. Quando o último jornalista saiu, a expressão de Ricardo mudou instantaneamente. O sorriso carismático deu lugar a uma máscara fria de autoridade. Venha ao meu escritório, ordenou secamente. Temos detalhes a acertar. No amplo escritório com vista panorâmica para São Paulo, Ricardo sentou-se atrás de sua imponente mesa de mogno. Maria ocupou uma das cadeiras à frente, mantendo a postura ereta. Vamos deixar as coisas claras, começou Ricardo, todo fingimento abandonado. Você terá um salário de R$30 mil mensais, benefícios completos e liberdade. Para montar sua equipe. Em troca, espero lealdade absoluta e nenhuma menção ao incidente anterior. E quanto à minha patente? Perguntou Maria diretamente. Ricardo sorriu friamente. Consideramos que seu novo cargo compensa adequadamente qualquer contribuição anterior. Então não haverá reconhecimento formal, nem pagamento específico pela propriedade intelectual que vocês utilizaram por anos? Insistiu ela. O que houve com sua gratidão de alguns minutos atrás? Zombou Ricardo. Já está mostrando sua verdadeira natureza? Maria manteve-se impassível. Apenas esclarecendo os termos, Sr. Montanelli. É importante que ambos saibamos exatamente onde estamos pisando. Ricardo recostou-se na cadeira, estudando-a com olhos calculistas. Onde estamos pisando, doutora Silva, é em território perigoso. Você aceitou minha oferta porque era sua única opção viável. Agora vai jogar de acordo com minhas regras. Maria assentiu lentamente. Compreendo perfeitamente, disse levantando-se. Quando começo oficialmente? Segunda-feira, respondeu Ricardo. O 18º andar está sendo reformado para abrigar o Instituto. Até lá quero que você prepare um plano detalhado de pesquisas e uma lista de possíveis colaboradores. Estarei pronta, garantiu Maria dirigindo-se à porta. Ah, e doutora Silva, chamou Ricardo quando ela estava prestes a sair. Cheque, cheque. Maria virou-se, encontrando seu olhar triunfante. O jogo ainda não acabou, Sr. Montanelli, respondeu serenamente. Ao sair do prédio, encontrou Eduardo esperando no carro. Como foi?
Perguntou ele assim que Maria entrou no veículo. Exatamente como esperávamos, respondeu ela, removendo o sorriso que mantivera por horas. Ele acha que venceu completamente. Eduardo dirigia em silêncio pelas ruas congestionadas de São Paulo. Tem certeza de que este é o caminho certo? Questionou finalmente. Ainda poderíamos seguir com o processo. Seria mais demorado, mas... Maria balançou a cabeça. Ricardo é um predador que se alimenta de conflito direto, explicou. Ele prosperaria em uma batalha judicial pública, usando seu dinheiro e influência para nos desgastar até a exaustão. Então, vamos realmente desistir? Insistiu Eduardo, claramente frustrado. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Maria. Não, Eduardo. Vamos vencer. Mas não no jogo dele. Fez uma pausa, olhando para a cidade pela janela. Lembra-se do que te falei sobre pontos de inflexão em sistemas complexos? Vagamente, admitiu ele. Às vezes a estratégia mais poderosa não é confrontar a força dominante, mas tornar-se parte dela, explicou Maria. Absorver seu poder de dentro para fora. Eduardo franziu o senho, ainda não convencido. E como exatamente planeja fazer isso? Maria sorriu, seus olhos brilhando com uma determinação calculada. Segunda-feira começarei como diretora de um instituto com um orçamento de 50 milhões de reais e acesso direto aos sistemas internos da Montanelli. Ricardo acabou de me dar as chaves do reino, pensando que me silenciou. O que Ricardo não sabia era que Maria já tinha cada movimento dos próximos 6 meses meticulosamente calculado. Uma equação humana perfeita, onde cada variável havia sido considerada, cada resultado possível previsto. O rei branco havia declarado cheque, mas no mundo da matemática avançada que Maria habitava naturalmente, o aparente vencedor nem sempre percebe quando está, na verdade, caminhando alegremente para um cheque-mate inevitável. A primeira semana de Maria, como diretora do Instituto de Pesquisa Matemática, transcorreu em um turbilhão de atividades. O 18º andar da Montanelli Investments havia sido transformado em tempo recorde. Laboratórios modernos, escritórios elegantes, salas de reunião equipadas com a mais alta tecnologia. O orçamento prometido fora disponibilizado integralmente, sem qualquer restrição aparente. Na sexta-feira, Maria conduzia a primeira reunião oficial com sua equipe recém-formada. 5 pesquisadores brilhantes, cuidadosamente selecionados não apenas por suas capacidades matemáticas, mas também por qualidades que Ricardo jamais consideraria importantes: integridade, discrição e, acima de tudo, lealdade. O projeto que iniciaremos hoje, explicou Maria diante do quadro branco repleto de fórmulas, é uma evolução natural do algoritmo que desenvolvi em minha tese de doutorado. Chamaremos de Projeto Sísifo. Raquel Campos, uma jovem PhD em matemática computacional, ergueu a mão. Por que Sísifo? O personagem, mitológico condenado a um trabalho sem fim nem propósito? Maria sorriu enigmaticamente. Toda mitologia tem múltiplas interpretações, doutora Campos. Para mim, Sísifo representa a perseverança diante da adversidade aparentemente insuperável e a sabedoria de encontrar significado mesmo nas tarefas mais árduas. Carlos Mendes, especialista em teoria dos jogos, observava atentamente as equações no quadro. Isso é fascinante, doutora Silva, comentou. Estou vendo elementos de análise preditiva aqui, mas aplicados de uma forma que nunca considerei antes. Exatamente, doutor Mendes, confirmou Maria. Estaremos desenvolvendo um sistema capaz de identificar padrões invisíveis em transações financeiras complexas. Padrões que, uma vez reconhecidos, revelam inconsistências. Os pesquisadores trocaram olhares intrigados. Nenhum deles questionou explicitamente o verdadeiro propósito do projeto, mas todos percebiam que havia algo além da proposta oficial. A reunião prosseguiu com a delegação de tarefas e o estabelecimento de um cronograma inicial. Quando todos se retiraram, Maria permaneceu sozinha na sala, observando as equações que havia desenvolvido. Cada símbolo, cada variável havia sido meticulosamente planejada para parecer inocente aos olhos leigos, mas que, combinados, formavam uma ferramenta de precisão inigualável. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Leonardo Costa, diretor financeiro da Montanelli,
e braço direito de Ricardo. Doutora Silva, posso entrar? Perguntou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Claro, Sr. Costa. Em que posso ajudá-lo? Leonardo entrou, examinando a sala com interesse dissimulado. Apenas uma visita de cortesia, respondeu, aproximando-se do quadro branco. Ricardo está muito satisfeito com o andamento do Instituto. As reportagens na mídia têm sido extremamente positivas. Maria assentiu educadamente. Fico feliz em saber. Estamos trabalhando arduamente para corresponder às expectativas. Leonardo estudou brevemente as equações no quadro. Impressionante, comentou com um sorriso condescendente. Embora eu confesse que matemática avançada não seja meu forte, poucos conseguem compreender a beleza de um sistema matemático perfeitamente equilibrado, respondeu Maria, começando a apagar as equações. É como poesia em uma língua que apenas alguns privilegiados conseguem ler. O diretor financeiro observou-a por um momento. Sabe, doutora Silva, Ricardo tinha suas dúvidas sobre essa transição de faxineira a diretora executiva em questão de dias, mas devo admitir que você tem se adaptado admiravelmente. Maria sorriu, reconhecendo a provocação velada. Adaptabilidade é uma qualidade subestimada, Sr. Costa. A capacidade de prosperar em ambientes em constante mudança. De fato, concordou ele, dirigindo-se à porta. Ah, quase esqueci. Ricardo gostaria de convidá-la para um jantar em sua casa amanhã à noite. Uma pequena recepção para alguns investidores internacionais. Sua presença seria valiosa. Ficarei honrada em comparecer, respondeu Maria com falsa cordialidade. Assim que ficou sozinha novamente, Maria pegou o telefone e enviou uma mensagem para Eduardo. Fase 1 concluída. Passando para a fase 2. Jantar na casa de Ricardo amanhã. A resposta veio quase instantaneamente. Tenha cuidado. Ele está observando cada movimento seu. Maria sorriu para a tela do celular. Exatamente como planejamos, respondeu. No dia seguinte, Maria chegou à mansão de Ricardo no Morumbi precisamente no horário indicado. A propriedade era exatamente como imaginara, ostensiva, imponente e projetada para impressionar. Seguranças discretos monitoravam cada entrada. Câmeras camufladas observavam cada movimento. Um mordomo a conduziu até o amplo jardim interno, onde cerca de 20 pessoas conversavam animadamente, taças de champanhe nas mãos, risos calculados preenchendo o ar. Ricardo imediatamente a avistou, aproximando-se com um sorriso ensaiado. Doutora Silva! Exclamou, alto o suficiente para atrair a atenção dos convidados. Que prazer tê-la conosco esta noite. O prazer é meu, Sr. Montanelli, respondeu Maria, igualmente teatral. Sua casa é magnífica. Venha. Há pessoas que gostaria que conhecesse, disse ele, guiando-a pelo braço. Nos minutos seguintes, Maria foi apresentada a diversos executivos e investidores, muitos deles estrangeiros. Ricardo a exibia como um troféu, narrando repetidamente a história editada de como a descobriu limpando seu escritório e reconheceu seu potencial oculto. É uma história inspiradora, doutora Silva, comentou um investidor americano de meia idade. Da faxina à diretoria executiva. Parece roteiro de filme. A vida às vezes supera a ficção, Sr. Thompson, respondeu Maria com um sorriso sereno. E pessoas visionárias como Ricardo têm o dom de enxergar possibilidades onde outros veem apenas serviçais. Ricardo riu nervosamente, claramente desconfortável com a escolha de palavras, mas manteve a compostura. Após mais algumas apresentações, ele discretamente conduziu Maria para um canto mais isolado do jardim. Você está se saindo bem, comentou em voz baixa. Mas cuidado com o tom. Estamos construindo uma narrativa inspiradora, não um manifesto social. Maria assentiu suavemente. Apenas interpretando meu papel, Sr. Montanelli. Não era isso que queria? A faxineira gênio eternamente grata por sua magnanimidade? Ricardo estreitou os olhos. O que quero é garantir que nosso acordo seja respeitado integralmente, respondeu com frieza. E falando nisso, amanhã o enviarei alguns documentos para assinar. Formalidades legais sobre sua antiga reivindicação de propriedade intelectual. Ah, entendo, disse Maria calmamente. Uma renúncia formal aos meus direitos sobre o algoritmo. Exatamente,
confirmou Ricardo, satisfeito com sua compreensão. Seu novo cargo mais que compensa qualquer reivindicação anterior. Todos saem ganhando. Maria sorriu, brindando com sua taça. Ah, soluções mutuamente benéficas, então. Enquanto Ricardo era chamado por outros convidados, Maria circulou discretamente pelo ambiente, observando, escutando, analisando. Cada conversa, cada interação fornecia mais peças do quebra-cabeça que estava montando meticulosamente. Em um momento, encontrou-se ao lado de uma mulher elegante, aproximadamente da sua idade, que a observava com curiosidade. Você deve ser a famosa doutora Silva, disse a mulher, estendendo a mão. Sou Helena Montanelli, a esposa de Ricardo. Reconheceu Maria, aceitando o cumprimento. É um prazer conhecê-la. Helena sorriu, algo enigmático em seus olhos. O prazer é meu. Confesso que fiquei intrigada com sua história. Fez uma pausa, baixando ligeiramente a voz. Ricardo raramente demonstra compaixão tão pública. Maria estudou o rosto da mulher, percebendo uma inteligência aguçada por trás da fachada social. Acredito que todos somos capazes de surpresas, senhora Montanelli, respondeu diplomaticamente. Helena riu suavemente. Por favor, me chame de Helena, solicitou antes de acrescentar em tom quase confidencial. Sabe, em 15 anos de casamento, aprendi a reconhecer quando Ricardo está genuinamente impressionado com alguém e quando está apenas executando uma jogada estratégica. Antes que Maria pudesse responder, Helena foi chamada para receber outros convidados. Afastando-se, lançou um último olhar significativo para Maria. A festa prosseguiu por mais algumas horas. Quando finalmente Maria se despediu, Ricardo a acompanhou pessoalmente até a porta. Você foi um sucesso esta noite, comentou aparentemente satisfeito. Os investidores americanos ficaram particularmente impressionados. Fico feliz em poder contribuir, respondeu Maria. Afinal, sua reputação agora está parcialmente atrelada ao meu sucesso, não é mesmo? Um lampejo de irritação passou pelos olhos de Ricardo, rapidamente substituído pelo habitual controle. Lembre-se dos documentos que mencionei, disse em tom de advertência. Serão entregues em seu escritório amanhã cedo. Maria assentiu, despedindo-se com educação. Durante o trajeto de volta para casa, digitou uma mensagem para Eduardo. Fase 2 concluída. Ricardo enviará documentos de renúncia amanhã. A resposta veio rapidamente. Perfeito. Não assine nada ainda. Temos novidades importantes. Maria sorriu para o celular. As peças do tabuleiro estavam se movendo exatamente como havia calculado. O que Ricardo interpretava como submissão era, na verdade, apenas mais um movimento em direção ao cheque-mate inevitável. O domingo amanheceu cinzento e chuvoso em São Paulo. Maria observava a chuva pela janela de seu novo apartamento, um espaçoso 3/4 no Itaim Bibi, bem diferente da kitnet onde vivera nos últimos anos. A mudança fora rápida, financiada pelo generoso adiantamento salarial que Ricardo fizera questão de providenciar. A campainha tocou precisamente às 9 horas. Eduardo entrou, sacudindo o guarda-chuva. Este lugar é impressionante, comentou olhando ao redor. Da kitnet para isto em questão de dias. Parte da estratégia de Ricardo, explicou Maria, conduzindo-o até a sala de jantar, onde havia preparado café. Quanto mais rapidamente eu me adaptasse ao novo estilo de vida, mais difícil seria voltar atrás. Dependência financeira é uma forma eficaz de controle. Eduardo assentiu, colocando uma pasta sobre a mesa. Falando em controle, temos novidades importantes, disse abrindo a pasta. Consegui. Acesso aos documentos que Ricardo planeja te enviar amanhã. Maria examinou os papéis com atenção. Eram muito mais que uma simples renúncia de direitos autorais. Constituíam uma completa transferência de propriedade intelectual, não apenas da equação original, mas de qualquer desenvolvimento futuro relacionado. Isso é extremamente abrangente, comentou franzindo o senho. Essencialmente, qualquer pesquisa que eu desenvolver enquanto trabalhar para a Montanelli pertencerá exclusivamente a ele. Exatamente, confirmou Eduardo. É uma armadilha legal perfeita. Uma vez que você assine, estará efetivamente entregando tudo: passado, presente e futuro. Maria sorriu, surpreendendo Eduardo. Precisamente como esperávamos,
disse calmamente. Eduardo a encarou confuso. Você parece quase satisfeita. Maria levantou-se, dirigindo-se a uma mesa no canto da sala, onde um laptop estava aberto. Venha ver isso, convidou. Na tela, uma complexa planilha mostrava diversos cálculos, cronogramas e variáveis interconectadas. O que é isso? Perguntou Eduardo. Teoria dos jogos aplicada, meu amigo, explicou Maria. Cada coluna representa um possível movimento de Ricardo, cada linha minha resposta correspondente. Calculei as probabilidades de cada cenário e planejei contramedidas para cada um. Eduardo estudou a planilha, impressionado com a minuciosidade. E o que essa análise indica sobre os documentos? Que Ricardo está seguindo exatamente o padrão previsto, respondeu. Maria. Primeiro, a oferta pública irrecusável. Depois, a rápida integração ao seu mundo. Agora, a armadilha legal. O próximo passo será tentar me isolar de você e de qualquer outro aliado externo. Como pode ter certeza? Questionou Eduardo. Maria apontou para uma seção específica da planilha. Porque é a estratégia ótima do ponto de vista dele. Qualquer outra abordagem seria matematicamente inferior. Eduardo balançou a cabeça, entre admirado e preocupado. Você realmente transformou isso em uma equação, não é? A natureza humana reduzida a variáveis e probabilidades. A matemática está em tudo, Eduardo, respondeu Maria com um leve sorriso. Mesmo nos comportamentos aparentemente mais imprevisíveis, existem padrões. Ricardo é particularmente previsível, porque é movido por um conjunto muito específico de motivações. E quanto ao projeto Sísifo? Perguntou Eduardo, mudando de assunto. Como está progredindo? Maria abriu outro arquivo no computador, mostrando uma série de códigos e algoritmos. Mais rápido do que o previsto, respondeu com satisfação. Minha equipe é excepcional. Em 2 semanas conseguimos adaptar o algoritmo original para identificar padrões específicos nas transações financeiras da Montanelli. E já encontraram algo? Maria hesitou brevemente. Ainda é cedo para afirmar com certeza, mas há anomalias interessantes. Transações recorrentes com empresas offshore sem atividade aparente, fluxos financeiros que não seguem os padrões esperados. Eduardo assobiou baixinho. Você acha que encontrou evidências de... Não tire conclusões precipitadas, interrompeu Maria. Precisamos de mais dados, análises mais aprofundadas. Mas sim, há indícios de que a Montanelli pode estar envolvida em práticas financeiras questionáveis. A expressão de Eduardo se iluminou. Isso poderia ser nossa alavanca, se encontrarmos provas concretas. Paciência, Eduardo, advertiu Maria. Estamos jogando xadrez, não pôquer. Cada movimento deve ser perfeitamente calculado. Eduardo assentiu, reconhecendo a sabedoria da abordagem. E quanto aos documentos de amanhã? Vai assiná-los? Maria pegou os papéis, estudando-os novamente. Vou pedir tempo para revisar com meu advogado, respondeu. Isso o deixará inquieto, mas não o suficiente para tomar medidas drásticas. É arriscado, observou Eduardo. Calculadamente arriscado, corrigiu Maria. Preciso mantê-lo ligeiramente desconfortável, mas não alarmado a ponto de mudar sua estratégia. A chuva intensificou-se lá fora, gotas pesadas batendo contra as janelas. Maria observou o céu escuro por um momento. Sabe o que é fascinante sobre jogos complexos, Eduardo? Perguntou pensativamente. O momento em que o oponente percebe que está perdendo, mas ainda não consegue identificar exatamente como ou porquê. Eduardo sorriu, começando a compreender a profundidade da estratégia de Maria. Ricardo ainda não chegou a esse ponto, eu presumo. Não, confirmou Maria. Ele ainda acredita firmemente que está no controle, que me transformou em um ativo valioso e inofensivo para sua empresa. Caminhou até uma pequena mesa onde repousava o mesmo tabuleiro de xadrez que estivera em sua kitnet. As peças estavam dispostas em um jogo em andamento, com o rei branco aparentemente em vantagem. Para vencer um adversário como Ricardo, continuou, movendo delicadamente um bispo preto, é necessário permitir que ele acredite em sua vitória até o momento exato em que seja tarde demais para evitar a derrota. Eduardo aproximou-se estudando a nova configuração do tabuleiro. Com o movimento do bispo, o que parecia uma posição dominante do branco revelou-se subitamente precária. Cheque em 3 movimentos, observou impressionado. Maria sorriu.
E o Branco nem percebe ainda. Na manhã seguinte, como previsto, um mensageiro da Montanelli entregou um envelope lacrado no apartamento de Maria. Dentro, os documentos de transferência de propriedade intelectual, exatamente como os que Eduardo havia mostrado. Maria os levou consigo para o instituto. Ao chegar, encontrou Leonardo Costa esperando em seu escritório. "Bom dia, doutora Silva", cumprimentou com falsa cordialidade. "Espero que tenha recebido os documentos." "Recebi, sim", confirmou Maria. "Acabei de dar uma olhada rápida." "Excelente", sorriu Leonardo. "Trouxe uma caneta. Podemos resolver isso imediatamente." Maria colocou os documentos sobre a mesa, sem fazer menção de assiná-los. "Senhor Costa, com todo respeito, estes documentos envolvem questões complexas de propriedade intelectual. Gostaria de revisá-los adequadamente com meu advogado antes de assinar." O sorriso de Leonardo vacilou momentaneamente. "Entendo sua preocupação, doutora Silva, mas asseguro que são apenas formalidades padrão. Ricardo esperava que pudéssemos finalizar isto hoje. E ficarei feliz em finalizar, assim que tiver a oportunidade de analisar apropriadamente", respondeu Maria com firmeza. "Tenho certeza que o Sr. Montanelli compreenderá a importância da devida diligência em assuntos legais." Leonardo estudou-a por alguns instantes, claramente contrariado, mas mantendo a compostura. "Muito bem", concedeu finalmente. "Mas Ricardo apreciaria uma resposta até o final da semana." "Farei o possível", prometeu Maria. Após a saída de Leonardo, Maria organizou uma reunião com sua equipe. O projeto Sísifo estava avançando rapidamente e novos padrões começavam a emergir nos dados analisados. "Dr. Mendes, pode nos atualizar sobre os resultados preliminares?", solicitou Maria uma vez que todos estavam reunidos. Carlos Mendes projetou uma série de gráficos na tela da sala de reuniões. "Identificamos um padrão recorrente de transações entre a Montanelli e 3 empresas específicas nos últimos 2 anos", explicou. "O interessante é que estas empresas parecem existir apenas no papel. Não têm funcionários registrados, atividade comercial verificável ou presença física. Empresas de fachada", comentou Raquel Campos. "Possivelmente", concordou Carlos. "Mais intrigante ainda é o ritmo destas transações. Seguem um padrão matemático quase perfeito, como se fossem programadas para evitar detecção automatizada." Maria observava os gráficos atentamente. "E quanto aos valores?", perguntou. "Sempre abaixo dos limiares que acionariam alarmes regulatórios", respondeu Carlos. "Mas no agregado, estamos falando de aproximadamente 240 milhões de reais nos últimos 24 meses. Um silêncio pensativo tomou conta da sala, enquanto todos processavam a informação. "Doutora Silva", perguntou finalmente Raquel, "qual é exatamente o propósito do projeto Sísifo? Porque isto parece cada vez mais uma investigação de fraude financeira, não desenvolvimento matemático." Maria estudou os rostos de sua equipe, avaliando cuidadosamente quanto poderia revelar naquele momento. "O projeto Sísifo", respondeu com cuidado, "é sobre verdade matemática, doutora Campos. Às vezes, a verdade tem implicações que vão além da teoria." A resposta criptográfica pareceu satisfazer temporariamente a curiosidade da equipe. Maria encerrou a reunião com instruções para aprofundar a análise e documentar meticulosamente cada descoberta. Sozinha em seu escritório, enviou uma mensagem cifrada para Eduardo. "Peças se movendo, padrões emergindo. Prepare-se para a fase 3. A resposta veio quase imediatamente. "Entendido. Documentos analisados. Resposta preparada para sexta-feira." Maria sorriu, contemplando a cidade pela janela de seu escritório. Em algum lugar naquele horizonte de arranha-céus, Ricardo Montanelli continuava sua vida, inconsciente de que cada movimento seu apenas o aproximava do cheque-mate inevitável. A chuva finalmente havia parado, e um tímido raio de sol começava a romper entre as nuvens. A sexta-feira chegou com uma tensão palpável que permeava os corredores da Montanelli Investments. Maria havia solicitado uma reunião formal com Ricardo para discutir os documentos de propriedade intelectual. O encontro estava marcado para as 16 no escritório do CEO. Durante a manhã, Maria reuniu-se brevemente com sua equipe.
O projeto Sísifo havia avançado significativamente nas últimas 72 horas, revelando um panorama cada vez mais preocupante das operações financeiras da empresa. Conseguimos rastrear o destino final dos fundos, explicou Carlos, mostrando um intrincado diagrama na tela. Após passarem por 9 empresas intermediárias em diferentes jurisdições, os valores são consolidados em uma holding nas Ilhas Cayman. E quem controla essa holding? Perguntou Maria, embora já suspeitasse da resposta. Oficialmente uma série de trustees anônimos, respondeu Carlos. Mas encontramos documentos digitais que sugerem fortemente que o beneficiário final é o próprio Ricardo Montanelli. Maria assentiu, absorvendo a informação com calma estudada. Excelente trabalho, equipe. Continuem documentando tudo com o máximo rigor. Quero análises estatísticas completas da probabilidade destes padrões ocorrerem naturalmente. Já estamos nisso, doutora Silva, garantiu Raquel. Os resultados preliminares indicam que a probabilidade é inferior a 0,01%. Estatisticamente, é virtualmente impossível que estas transações não sejam deliberadamente estruturadas. Perfeito, disse Maria, encerrando a reunião. Mantenham absoluta discrição sobre estas descobertas. Nosso trabalho aqui é extremamente sensível. Após a saída da equipe, Maria verificou seu telefone. Eduardo havia enviado uma mensagem. Documentos. Prontos. Pasta entregue à sua secretária. Boa sorte. Às 15h55, Maria dirigiu-se ao andar executivo, carregando uma pasta elegante contendo os documentos preparados. Sua secretária confirmou que Eduardo havia deixado o material adicional conforme combinado. O escritório de Ricardo ocupava todo o canto do último andar, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo. O empresário a recebeu com um sorriso calculado, indicando uma cadeira à frente de sua imponente mesa. Doutora Silva, pontual como sempre, comentou verificando discretamente o relógio. Espero que tenha tido tempo suficiente para revisar os documentos. Tempo suficiente, sim, confirmou Maria, sentando-se com postura ereta. Na verdade, fiz mais que revisar. Preparei uma contraproposta. O sorriso de Ricardo congelou momentaneamente. Contraproposta? Repetiu, seu tom revelando leve irritação. Pensei que tivéssemos um acordo claro. Tínhamos um acordo verbal sobre minha contratação como diretora do Instituto, corrigiu Maria calmamente. Mas os documentos que recebi vão muito além disso. Eles exigem que eu renuncie não apenas aos direitos sobre meu algoritmo original, mas também a qualquer desenvolvimento futuro relacionado. Ricardo recostou-se em sua cadeira, estudando-a com intensidade. É um procedimento padrão em contratos executivos, argumentou. Qualquer propriedade intelectual desenvolvida durante seu vínculo com a empresa pertence naturalmente à empresa. Compreendo perfeitamente, assentiu Maria. No entanto, meu caso é particular. O algoritmo em questão foi desenvolvido e patenteado anos antes de qualquer relação com a Montanelli, e já estava sendo utilizado comercialmente pela empresa sem meu consentimento. Ricardo tamborilou os dedos na mesa, sua impaciência começando a transparecer. Achei que tínhamos superado essa questão, disse com frieza. Seu generoso pacote de compensação foi estruturado considerando essa circunstância especial. Maria abriu sua pasta, retirando um conjunto de documentos cuidadosamente organizados. E é por isso que preparei esta alternativa, explicou, entregando os papéis a Ricardo. Um reconhecimento formal da propriedade intelectual original, com licenciamento perpétuo para a Montanelli, em troca de royalties mínimos de 2% sobre os lucros gerados pela aplicação do algoritmo. Ricardo mal olhou para os documentos, seu rosto endurecendo visivelmente. Isso é completamente inaceitável, declarou. Não renegociaremos termos que já foram acordados. Na verdade, Sr. Montanelli, continuou Maria com calma imperturbável, nunca houve um acordo formal sobre a propriedade intelectual, apenas sobre minha contratação como diretora. Ricardo levantou-se bruscamente, caminhando até a janela. Por alguns momentos observou a cidade em silêncio, visivelmente tentando controlar sua irritação. Doutora Silva, disse finalmente, virando-se para encará-la. Talvez eu não tenha sido suficientemente claro. Esta não é uma negociação. Os documentos que preparei serão assinados conforme estão.
ou teremos que reconsiderar completamente nosso arranjo. Maria manteve-se impassível diante da ameaça velada. Está me ameaçando de demissão, Sr. Montanelli? Estou lembrando-a da realidade de sua situação, respondeu ele com frieza. Há 3 semanas você limpava meu escritório. Hoje dirige um instituto com orçamento milionário. Esta transformação pode ser tão temporária quanto foi rápida. Um silêncio tenso preencheu a sala. Maria observava Ricardo atentamente, notando os pequenos sinais de tensão em seu rosto, a rigidez em seus ombros, a forma como sua mão direita se fechava e abria inconscientemente. Sabe o que é fascinante em matemática avançada, Sr. Montanelli? Perguntou suavemente. A capacidade de prever consequências de longo prazo a partir de pequenas alterações nas condições iniciais. Ricardo franziu o senho, irritado com o aparente desvio de assunto. Não tenho tempo para... Aulas teóricas, doutora Silva. Estamos discutindo um contrato. Na verdade, estamos discutindo muito mais que isso, corrigiu Maria, retirando outro documento de sua pasta. Estamos discutindo o futuro da Montanelli Investments. Colocou o novo documento sobre a mesa e o deslizou na direção de Ricardo. O que é isso? Perguntou ele sem fazer menção de pegar o papel. Um relatório preliminar do projeto Sísifo, respondeu Maria calmamente. Nosso novo sistema de detecção de anomalias em transações financeiras. Curiosamente, identificou padrões bastante interessantes nas operações da Montanelli nos últimos 2 anos. A cor abandonou o rosto de Ricardo instantaneamente. Ele pegou o documento com mãos levemente trêmulas, folheando-o rapidamente. Isso é... Começou sua voz falhando momentaneamente. Isto é espionagem corporativa. Você não tinha autorização para investigar as operações financeiras da empresa. Pelo contrário, corrigiu Maria, o desenvolvimento de um sistema de análise preditiva aplicado às transações da Montanelli foi explicitamente aprovado por você mesmo, no projeto que apresentei na primeira semana. Assinado e carimbado. Ricardo jogou o documento sobre a mesa, seus olhos faiscando de fúria. Você não tem ideia do jogo perigoso em que está se metendo, advertiu em voz baixa. Estas acusações implícitas são completamente infundadas e potencialmente difamatórias. Não fiz nenhuma acusação, Sr. Montanelli, respondeu Maria serenamente. Apenas apresentei dados matemáticos. Os padrões falam por si. Levantou-se lentamente, mantendo contato visual com Ricardo. Aqui está minha contraproposta final. Reconhecimento formal da propriedade intelectual original, com licenciamento perpétuo para a Montanelli em troca de 1% de royalties, reduziu a porcentagem anteriormente mencionada. Além disso, o projeto Sísifo será imediatamente descontinuado, e todos os dados coletados até agora serão apagados. Nenhuma menção a essas anomalias financeiras jamais virá a público. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Ricardo a encarava como se a visse pela primeira vez, uma mistura de raiva e admiração relutante em seu olhar. Você me enganou, disse finalmente. Todo este tempo, a faxineira humilde e grata, aprendi com o melhor, Sr. Montanelli, respondeu Maria com um leve sorriso. Você queria que eu interpretasse um papel, e eu o fiz. Exatamente como você interpretou o papel do executivo ético e visionário. Ricardo passou a mão pelo rosto, sua mente claramente calculando opções, avaliando riscos, buscando saídas. Quanto você sabe? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. O suficiente, respondeu Maria simplesmente. Transferências sistemáticas para empresas de fachada, fundos redirecionados através de 9 intermediários diferentes, consolidação final em uma holding nas Cayman. O padrão é elegante, tenho que admitir. Quase matemático em sua precisão. Ricardo sentou-se pesadamente em sua cadeira, a máscara de confiança completamente desfeita. Você não tem provas conclusivas. Tentou. Um último esforço desesperado. A beleza da matemática estatística, Sr. Montanelli, é que não precisamos de confissões ou documentos assinados, explicou Maria. Padrões impossíveis de ocorrer naturalmente são prova suficiente por si só. A probabilidade destes movimentos financeiros específicos ocorrerem sem intervenção deliberada é inferior a 0,0001%. Em qualquer tribunal, com o apoio de especialistas, isso seria mais que suficiente.
Caminhou lentamente até o outro lado da mesa, ficando diretamente ao lado de Ricardo. Não quero destruí-lo, disse em voz baixa. Só quero o que é meu por direito. Ricardo permaneceu em silêncio por longos momentos, encarando o vazio. Quando finalmente falou, sua voz havia perdido toda a arrogância habitual. Mandarei preparar novos documentos conforme sua proposta, disse mecanicamente. Estarão prontos na segunda-feira. Maria assentiu, recolhendo seus papéis. Será um prazer continuar trabalhando com você, Sr. Montanelli, disse formalmente, dirigindo-se à porta. Maria, chamou Ricardo quando ela estava prestes a sair. Ela virou-se, encontrando seu olhar derrotado. Por que não foi até o fim? Poderia ter me destruído completamente. Um sorriso enigmático formou-se nos lábios de Maria. Porque entendo algo que você nunca compreendeu, Ricardo. O verdadeiro poder não está em destruir seus oponentes, mas em transformar o jogo inteiro. Ao fechar a porta atrás de si, Maria sentiu uma calma profunda e satisfatória. Não era apenas a vitória que a preenchia, mas a sensação de equilíbrio restaurado. Uma equação perfeitamente balanceada. Enquanto caminhava pelo corredor, seu telefone vibrou com uma mensagem de Eduardo. Como foi? Sua resposta foi simples e precisa. Checkmate. 6 meses se passaram desde a confrontação no escritório de Ricardo. O outono transformava gradualmente São Paulo, pintando-a com tons dourados, que contrastavam com o cinza do concreto. Da janela de seu escritório no Instituto de Pesquisa Matemática, Maria observava a cidade com novos olhos, não mais como uma estrangeira olhando de fora, mas como alguém que havia reconquistado seu lugar no mundo. Os novos documentos haviam sido assinados conforme combinado, reconhecendo oficialmente sua propriedade intelectual sobre o algoritmo original e estabelecendo o pagamento de royalties. O projeto Sísifo foi formalmente encerrado, seus dados deletados, ao menos oficialmente. Maria havia guardado cópias de segurança, uma apólice de seguro que esperava nunca precisar utilizar. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, chamou. Raquel Campos entrou, carregando uma pasta. Os resultados dos testes finais, doutora Silva, anunciou colocando os documentos sobre a mesa. O novo algoritmo superou todas as expectativas. A aplicação na previsão de crises financeiras é revolucionária. Maria sorriu, folheando os relatórios. Excelente trabalho, Raquel. Toda a equipe merece parabéns. Na verdade, hesitou Raquel. A equipe organizou uma pequena celebração no laboratório principal. Gostaríamos muito que se juntasse a nós. Maria assentiu, levantando-se. Será um prazer. Enquanto caminhavam pelos corredores, Raquel comentou casualmente. Soube que a Universidade Federal fez uma oferta para que a senhora retorne como professora titular. As notícias correm rápido, observou Maria com um sorriso. Então é verdade? A senhora vai deixar o instituto? Maria considerou a pergunta por um momento. Ainda estou avaliando possibilidades, respondeu diplomaticamente. Mas sim, sinto falta da sala de aula, da troca direta com estudantes ávidos por conhecimento. Ao entrarem no laboratório, Maria foi recebida com aplausos entusiasmados da equipe. Uma pequena mesa havia sido preparada com champanhe e petiscos. No quadro branco, alguém havia escrito em letras grandes: A Equação do Destino, Fase 2. Concluída. Carlos Mendes ergueu uma taça em um brinde. A doutora Maria Silva, que nos ensinou que a matemática não é apenas sobre números, mas sobre transformar o impossível em possível. Enquanto a pequena celebração prosseguia, Maria sentiu seu telefone vibrar. Uma mensagem de Eduardo. Notícias importantes. Podemos nos encontrar hoje? Respondeu rapidamente, confirmando um café no final da tarde. Horas depois, sentada em uma mesa discreta na cafeteria habitual, Maria observava Eduardo se aproximar. Nos últimos meses, sua amizade havia se aprofundado, evoluindo para algo mais pessoal, embora nenhum dos dois tivesse pressa em definir precisamente o que era aquela relação. Desculpe o atraso, disse Eduardo sentando-se. O trânsito está caótico hoje. Algum problema? Perguntou Maria, notando sua expressão preocupada. Eduardo hesitou, olhando ao redor para certificar-se de que não seriam ouvidos. Acabei de saber que Ricardo está negociando a venda da Montanelli Investments. Disse em voz baixa.
Para o mesmo grupo americano de antes. Maria assentiu lentamente, absorvendo a informação. Isso não me surpreende, comentou. A posição dele ficou insustentável depois do nosso acordo. Mesmo mantendo tudo em sigilo, os rumores certamente circularam. O mais interessante, continuou Eduardo, é que ele fez questão de incluir uma cláusula garantindo a continuidade do Instituto de Pesquisa Matemática e sua autonomia por pelo menos 5 anos, independentemente dos novos proprietários. Maria sorriu, surpreendida pela informação. Parece que Ricardo aprendeu alguma coisa, afinal. Ou está apenas protegendo seu investimento, sugeriu Eduardo com ceticismo. Seu algoritmo continua sendo extremamente valioso para a empresa. Talvez ambos, concedeu Maria. As pessoas raramente são totalmente boas ou más. Mesmo Ricardo Montanelli. Eduardo estudou seu rosto por um momento. Você realmente o perdoou, não é? Depois de tudo que ele fez. Maria refletiu sobre a pergunta. Não se trata exatamente de perdão, explicou. É mais uma compreensão matemática da situação. No equilíbrio final do sistema, cada elemento encontrou seu lugar apropriado. Justiça foi servida, não por vingança, mas por reequilibrar a equação. Eduardo sorriu, balançando a cabeça. Sempre a matemática. Sempre, concordou Maria com um sorriso. É a linguagem mais honesta que conheço. Ficaram em silêncio por alguns instantes, sorvendo seus cafés. Finalmente, Eduardo perguntou. E quanto à proposta da universidade, vai aceitar? Sim, respondeu Maria sem hesitação. Já comuniquei minha decisão à equipe hoje. Continuarei como consultora do Instituto, mas meu lugar é na sala de aula. Vai reconstruir sua carreira acadêmica do zero, comentou Eduardo. Maria sorriu, um brilho determinado em seus olhos. Não do zero, com toda a experiência e sabedoria acumuladas nesta jornada. Sabe, Eduardo, quando perdi tudo há 3 anos, pensei que minha vida acadêmica havia acabado para sempre, que aquela versão de Maria Silva havia morrido. Olhou pela janela, observando o fluxo constante de pessoas na calçada, cada uma carregando suas próprias histórias invisíveis, seus próprios desafios e triunfos. Mas agora percebo que nunca deixei de ser quem sou, continuou. Mesmo limpando pisos e esvaziando lixeiras, a matemática continuava viva dentro de mim. A dignidade não está no cargo que ocupamos, mas na integridade que mantemos. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, segurando-a dela com carinho. Sabia que ia dizer algo assim. É por isso que... Hesitou buscando as palavras corretas. Por isso que... Incentivou Maria, sorrindo. Por isso que me apaixonei por você, completou ele, finalmente dando voz ao que ambos já sabiam. Maria apertou suavemente sua mão, sentindo uma onda de calor espalhar-se pelo peito. Acho que isso também estava na equação desde o início, respondeu suavemente. Na semana seguinte, Maria Silva retornou ao campus da universidade. Não mais como uma estranha ou visitante, mas como professora titular do departamento de matemática. Ao entrar no auditório para sua primeira aula, encontrou o espaço completamente lotado, não apenas com alunos matriculados, mas também com outros professores, pesquisadores e até jornalistas. Sua história havia se espalhado, inspirando discussões sobre ética corporativa, valorização do conhecimento e resiliência humana. Tornara-se, sem pretender, um símbolo de dignidade e perseverança. Enquanto organizava suas anotações no púlpito, notou um objeto inesperado entre seus papéis, uma pequena peça de xadrez, um rei branco tombado. Junto, um cartão simples com a caligrafia elegante de Ricardo. A melhor jogadora que já enfrentei. Com respeito, R.M. Maria sorriu brevemente, guardando a peça e o cartão em sua bolsa. Então olhou para o mar de rostos expectantes à sua frente e começou sua aula. A matemática nos ensina que para cada problema, não importa quão complexo, existe uma solução. Assim, vezes precisamos mudar nossa perspectiva para encontrá-la. Às vezes a solução está em nós mesmos, o tempo todo. Enquanto sua voz preenchia o auditório, Maria sentiu uma profunda sensação de completude. O círculo havia se fechado. A equação estava, finalmente, perfeitamente balanceada. Em seu escritório vazio na Montanelli Investments, Ricardo observava a cidade pela última vez como proprietário daquele império. Amanhã, assinaria os documentos de venda.
Uma nova fase começaria. Não uma derrota, como temera inicialmente, mas uma transformação necessária. Sobre sua mesa, um tabuleiro de xadrez com apenas 2 peças, uma rainha preta em posição dominante e um rei branco em xeque-mate. A lição mais valiosa que aprendera em décadas como empresário não viera de nenhum mentor bilionário ou curso de MBA, mas de uma faxineira que se recusara a permanecer invisível. Uma mulher que provara que a verdadeira força não está em derrubar os outros, mas em manter-se fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. Ricardo tocou levemente o rei caído, um gesto de reconhecimento e respeito. Xeque-mate, doutora Silva, murmurou para o escritório vazio. Bem jogado.